do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Bom é estar aqui, né? Como sempre. É maravilhoso este lugar, a casa de Deus. E eu já gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, e os versículos de 7 a 11. Eu estava lendo essa palavra em casa hoje à tarde e não consegui sair dela. Vamos ver o que podemos encontrar nesse lindo texto de Tiago, capítulo 5, e os versículos 7 até o versículo 11. Hoje é um culto mais nosso, né? Culto de oração, meditação da palavra de Deus. Mas já sentimos o Senhor aqui, porque tudo pertence a Ele, tudo é dEle. Nós somos dEle, Ele é nosso. E nós viemos aqui para buscar a Deus, a presença do Senhor. Diz-nos o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Oremos mais uma vez. Pai, te louvamos e te agradecemos neste momento, Senhor. Estamos diante de ti nesta noite, no templo, te buscando. Já dobramos o nosso joelho, Senhor, e apresentamos a ti as nossas necessidades. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa acalentar corações, fortalecer, animar, encorajar, e que o teu Espírito possa nos dar visões celestiais e nos enriquecer de fé, de esperança, em tudo, Senhor meu Deus. É o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Ouvindo aqui já a leitura oficial feita, ouvindo aqui o hino ou os hinos cantados, o nosso coração ele vai ficando mais fortalecidos, mais aquecidos do que quando aqui nós chegamos. O propósito de Deus é sempre nos abençoar. E com certeza o crente abençoado, ele vai agradar a Deus, ele vai caminhar na presença de Deus sem olhar para a direita ou para a esquerda, porque ele está fortalecido com a bênção, com a palavra, com a graça, com a fé, e com certeza ele vai caminhar na presença de Deus e também vai agradar a Deus.
Estes versículos que nós lemos aqui, meditando agora às 6 horas em casa, eu comecei a analisar sobre a paciência que nós devemos ter. Parece-me que as palavras de Tiago, capítulo 1, e versículo 2, ou 1 e 2, ou até o 3, quando nós falamos de paciência, parece que vamos entender que já vem uma tribulação, ou que precisamos de tribulação para sermos pacientes. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, que a paciência na vida do crente é algo importantíssimo. Nós precisamos ser pacientes. As palavras que nós lemos de Tiago, ele está se dirigindo à igreja, aos irmãos, dizendo que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus. E aí ele faz uma comparação do lavrador, porque esse verdadeiramente, ele tem paciência. Ele lavra a terra, prepara a terra para o plantio, e claro que ele vai esperar, dependendo da época, da situação, ele vai esperar uma chuva. Eu me lembro que o meu falecido pai, ele preparava a terra, ele roçava, ele tacava fogo, preparava tudo, e ele dizia assim: agora eu preciso esperar chover. Ou eu vou plantar, e se não vier chuva dentro de uma semana, 15 dias, 20 dias, a semente que eu plantar ali, ela pode morrer. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou preparar a terra. E aí ele preparava a terra. Quando tudo estava preparado, ele, se não tivesse chovido ainda, ele já lançava a sementeira na lavoura. E aí ele ficava torcendo para chover. Ele dizia assim: se chover agora, ou esta semana, esta semente vai explodir, vai estourar o solo, e ela vai vir de uma forma muito linda, muito bonita. E às vezes acontecia conforme o sentimento dele, o pedido dele. Mas depois que tudo isso acontecia, eu percebi que ele ficava cuidando. Ele ia lá toda semana, todos os dias, observar como que a planta estava vindo. E meus irmãos, isso tudo era um processo. Ia crescendo, principalmente o trigo, o milho, ou qualquer outra. Antes de começar a soltar os botões, para abrir a flor, para começar a dar as espigas, dar a semente para a colheita. Ele ficava numa torcida. E às vezes, ele ficava ali todo aquele tempo até a colheita. E quando estava a lavoura madura para colher, ele dizia assim: tomara que não chova agora. Porque se chover agora, a gente vai perder tudo. Meus irmãos, era uma luta que o velho passava. Isso desde a preparação do terreno, a planta, a chuva, o crescimento, a lavoura amadurecendo e o cuidado depois na colheita. Eram 5, 6 meses, 3 meses, 4 meses, até colher toda aquela lavoura e recolher ela em um celeiro. E eu me lembro que muitas vezes ele ficava ansioso. Meu pai não era crente, ele ficava ansioso, agoniado, ficava nervoso. Mas era um período de tempo que ele ficava naquela tensão, aguardando para ver a lavoura colhida e toda aquela sementeira guardada em um celeiro, guardado em um galpão, guardado em túneis,
Existiam muitos tipos de lavoura, o milho, o trigo, a soja, o algodão também, ele lidou com o algodão um certo tempo. Era um período de tempo e ali precisava ter paciência para que seus nervos não estourassem. Mas ele dizia assim, mas é a lei da natureza. Eu vou ter que ter paciência, vou ter que aguardar o tempo de Deus, o que Deus quer. Mas eu lembro de tudo isso, que era uma constante luta até ter tudo recolhido no celeiro. As palavras de Tiago, ele se dirigindo à igreja, ele está falando mais ou menos disso. Tende, pois, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele começa a falar do lavrador. A impaciência, às vezes, de uma pessoa, ela pode trazer alguns dissabores na vida. Nós conhecemos na palavra do Senhor um Pedro impaciente. Antes do seu amadurecimento, da sua conversão, era um Pedro impaciente, afoito. Quando eles chegaram lá, os soldados ao encontro de Jesus, Pedro arranca a sua espada para degolar o soldado e ele corta a orelha do Malco do sumo sacerdote. A impaciência levou Pedro a agir desta forma, desta maneira. E quando nós lemos, agora vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1, e o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 2 direto diz assim, 2 e 3, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, obra paciência. Mas ninguém quer ser provado, ninguém quer passar por esse processo. Só que toda esta prova de fé, ela gera a paciência, ela obra paciência, ela faz com que o cristão fica mais paciente, aprende a ser paciente com as tribulações da vida, com as provas que passa, com as tentações que vêm ao seu encontro, e ali ele vai sendo quebrado, vai sendo moído, vai sendo triturado, e tudo isso vai ficando uma pessoa com mais base, com mais estrutura, com mais raízes profundas, e a graça de Deus sobre a vida da pessoa, fortalecendo, capacitando, dando graça, e assim ele vai vencendo até a vinda do Senhor. Nós lemos um texto em Hebreus, vamos voltar um pouco atrás, Hebreus 10, 35 e 36, diz assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. É claro, nós sabemos que dificilmente um crente vai se desviar por alguma tribulação, principalmente o crente maduro, o crente estruturado, o crente já fortalecido em Deus e na fé. Mas nós vemos algumas situações acontecer no meio de algumas pessoas que acaba fracassando, aquela pessoa acaba fracassada na fé, perdendo o ânimo, perdendo as forças, a ponto de sair totalmente fora dos caminhos do Senhor. Mas o que nós lemos aqui, necessitamos de paciência para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. A promessa, eu estou entendendo aqui, que durante a nossa caminhada, irmão,
Nós passamos por tantas coisas ruins na vida, não é verdade? Eu passo, os irmãos passam, obreiros passam, pastores, missionários. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaria ter bom ânimo para vencer. Neste mundo, nós enfrentamos no dia a dia algumas atrocidades, algumas tribulações, algumas lutas espirituais, e que às vezes, no meio daquela tempestade, a pessoa passa a querer tomar decisões errôneas, que vai ter um atraso na vida espiritual, vai ter mais tribulações na vida, vai ter lutas dobradas, porque na sua impaciência não teve a paciência de ficar aos pés de Jesus, orando, buscando, aguardando em Deus um agir do alto, um agir das mãos de Deus para enriquecer aquela vida. Eu estava agora há pouco falando com o irmão Zé aqui sobre a carta de Apocalipse, capítulo 3, que foi dirigida ao anjo da igreja, ao anjo daquela igreja. Aí ele diz assim, ó, tendo pouca força, mas tu não negaste o meu nome. E aí Jesus está dizendo ao anjo daquela igreja, e aqueles que se dizem judeu e não são, eu farei com que eles venham prostrado aos teus pés, para que eles saibam que eu te amo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vem a palavra 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Aleluia. E um pouco antes, eis que eu colocarei, eu pus diante de ti uma porta aberta. Você tem pouca força, mas não negou o meu nome. E Deus está dando a entender que o anjo daquela igreja, que aquele homem, que aquele varão, que aquele servo, ele tinha ali a proteção divina, ele tinha ali o apoio divino, porque ali tinha um grupo que o atribulava, que lhe perturbava, que mentia, que usava de má fé, mas Jesus direciona a ele uma mensagem, dizendo que estava com ele. Em outras palavras, para que ele não temesse, que ele estava guardado debaixo de um auxílio divino, de uma proteção divina, de uma ordem divina. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia! Depois de haver desfeito a vontade de Deus, necessitais de paciência para que possais alcançar a promessa, ou permanecer até o fim, sair daqui para o lugar que Jesus foi preparar para aqueles que Ele ama. A sua igreja, os seus filhos, todos os teus servos. Hebreus 12 também diz assim, 12:1, a segunda parte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Veja o que o escritor está dizendo.
nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos correr com paciência esta carreira que nos está proposta, a carreira da fé, a carreira espiritual, e o fim está lá, à frente dos nossos olhos. Eu falei um dia desse aqui, como um atleta corre com todas as suas forças, movendo seus músculos, seus nervos, suas juntas, dando o máximo das suas forças em direção a um alvo, a um objetivo, para chegar lá primeiro, para alcançar o prêmio. Assim é o cristão que está correndo a carreira que está proposta. Nós não podemos parar ali na frente, não podemos correr 10 anos, 20 anos ou 30 anos, nós precisamos correr até o fim. Aleluia! Porque esta carreira nos está proposta, mas o final dela é o céu, é o último dia, é a última hora, quando no arrebatamento ou na ressurreição dos justos, vamos sair daqui para encontrar o Senhor e ser coroado ali na glória. Corramos com paciência. A vida de fé, meus irmãos, é uma carreira. Nós aceitamos a Jesus, entendemos o seu plano, o seu projeto, mas nós precisamos correr, porque ainda não é o fim, ainda que no texto que nós lemos, está dizendo que o tempo está próximo, o dia está próximo. E se for fazer uma análise, a nossa peregrinação aqui neste mundo é de mais ou menos 70, 80, 90. Se nesse período Jesus não arrebatar a igreja, mas os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí, depois da ressurreição dos justos, a coroa espera. São um período de tribunal, de galardão, de festa ali no céu, com o Cordeiro. Aí é só glória. Aí nós não precisamos de mais nada, porque todas as coisas nós vencemos aqui neste mundo. E outra coisa importante, irmãos, a paciência, ela faz com que nós sejamos perseverantes. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar na fé, perseverar no amor, perseverar praticando as boas obras, para que a nossa fé não seja morta, né? Praticando o amor, não é só falar de amor não, mas o amor também tem que ter obras, o amor também precisa ser praticado, precisa haver uma doação. Meus irmãos, eu espero que nós não só falamos de amor. Há poucos dias, falando com um pastor amigo meu, houve assim ele tem uma linha de pensamento e eu tenho outra. E depois de uma conversa que eu tive com ele, eu disse assim: eu espero que alguns pastores do nosso ministério, companheiros nossos, não seja apenas um fariseu e um levita. Eu espero que nós sejamos um bom samaritano, porque de levitas está cheio por aí, de sacerdote está cheio por aí, de levita também. Agora, de samaritano tem pouca gente. O samaritano é aquele que se doa pelo seu próximo, é aquele que veste a camisa, é aquele que chora com os que choram, é aqueles que se alegram com os que se alegram, é aqueles que repartem o pão, é aqueles que repartem a roupa, é aqueles que ajudam o seu próximo na sua necessidade. Isso é uma demonstração de amor, uma obra de amor. A própria Bíblia diz que se o nosso irmão chegar para nós e dizer assim: pastor, o meu irmão,
eu estou com fome, eu estou sem veste. E aí nós dizemos assim: meu filho, Deus te abençoe, eu vou orar por ti, vai em paz. Não é isso que o nosso irmão precisa. Ele precisa de pão, ele precisa de comida, ele precisa de vestes. Só palavras não basta, nós não podemos viver só de palavra. Nesse sentido de amor e de fé, precisa ter as obras, tanto na fé, para que a fé não seja morta, como no amor, para que o amor haja uma prática e tenha também uma construção sólida e verdadeira em cima desta palavra, amor. Amor ao próximo é um dos grandes mandamentos que existe na Bíblia e que muitas vezes nós pecamos, irmãos. A correria do dia a dia, os muitos afazeres meu e teu, nosso, e às vezes nós não paramos, não, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá. Mas e a hora que vai ficar 8, 10, 15, 20 dias lá, ali no São Donato, ou lá no São José, em Criciúma? Aí tem que parar tudo. Aí dá para ficar, porque se não ficar lá morre. Não é mais ou menos assim? Então, meus irmãos, há muitos momentos que nós temos que parar. Precisamos parar. Precisamos fazer uma reflexão para ver como está a nossa vida. Porque nós não podemos simplesmente ser ouvintes da palavra ou conhecer a palavra, mas nós precisamos praticar a palavra. Exercer a palavra, que é a boca de Deus, a palavra de Deus, para que tenhamos a bênção de Deus, o cumprimento das suas obras sobre as nossas vidas. Eu falei um dia desse aqui, irmãos, Jesus, ele é o mesmo. Ele faz as mesmas obras. Por que muitas vezes não acontece nada? Não é Jesus que falhou, não é Deus que mudou. É a nossa incredulidade, é a nossa dureza de coração, é a nossa falta de amor para com o próximo, é a nossa falta de obras para que a nossa fé seja viva. Há uma falta de cumprimento da palavra de Deus. Precisamos lutar para fazer cumprir a Bíblia, a palavra de Deus no nosso coração. Quando Jesus envia a carta a esse pastor, a esse anjo dessa igreja que eu falei agora há pouco, o que Jesus está dizendo a ele? Tu tem pouca força, meu filho. Mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, tendo você pouca força. Mas não negaste o meu nome, você não negou, você permaneceu na minha palavra, no meu amor, na paciência. Aleluia. Então eu vou te abençoar, eu vou trazer esse povo com anzol no queixo, eu vou mostrar para esses que se dizem judeu, mas não são falsos, os da sinagoga de Satanás, eu vou trazer eles prostrados aos teus pés, eu vou mostrar para eles que eu te amo, que eu, Jesus, te amo. Aleluia, que eu estou contigo, eu estou com você para a tua vitória, e eles verão. Meu irmão, minha irmã, Jesus está conosco para a nossa vitória. Jesus está contigo, Ele está ao nosso lado, irmãos. Ele é o mesmo, Ele não muda, aleluia. E Ele cuida dos seus filhos em todo o tempo, mesmo na aflição, mesmo na angústia, mesmo na calúnia, mesmo no meio de pedradas e tempestades e tribulações da vida. Ele está com você, Ele lhe assiste. Charamanda gassúbria, aleluia. Quando João estava lá na ilha de Pátimos,
depois do seu grande sofrimento, jogado lá na ilha, seu corpo praticamente cozido, talvez João lá agonizando no seu sofrimento, mas de repente ele ouve por trás dele uma voz. Essa voz era de Jesus. Pastor Carlos já leu aqui esta noite esta linda carta, esse lindo texto, e João ali, e Jesus fala com ele no meio de uma voz muito poderosa, uma voz como de muitas águas, e ali Jesus começa a falar com João. Meu irmão, meus irmãos, igreja, a doçura daquela voz, Forramanda Gassúbria, ela foi tão penetrante na vida de João, que eu creio que aquele momento, as dores, as bolhas do seu corpo, pelo seu sofrimento, aquilo ali desapareceu tudo, e João estava ali como morto, mas estava ouvindo, estava conectado, aquela voz entrou na alma e nos ossos de João, e Jesus começou a falar com ele, dá estas cartas lindas para serem enviadas às 7 igrejas da Ásia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, na hora que parece que nós estamos só, é o momento em que o olhar de Deus está acima do seu filho e da sua filha. Ramandagassubria flamandagai. Bendito seja Deus. Quando Paulo estava ali no seu sofrimento, com espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, e ele agonizando ali no desespero, na dor, seu corpo fragilizado pelo esbofeteador de Satanás, ele ora a Jesus para que fosse curado. E aí Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o sofrimento dele, olha o que ele ouve de Jesus, irmão. Olha o que ele ouviu, olha o que o Senhor falou para ele. Naquele sofrimento, naquela dor, naquela prova, o Senhor Jesus estava com Paulo. Bendito seja Deus nas alturas. Eu passei já por algumas tribulações na vida, e um dia roubaram lá em casa, arrombaram a casa, e roubaram algumas coisas da igreja, roubaram o computador do Joabe, roubaram o telefone da igreja, roubaram uns 23 mil de cheque, porque foi fechamento de caixa, e final de semana, e não deu de... A gente ficou com medo de deixar no cofre, e foi levado para casa. Aí nós chegamos, provavelmente alguém que já estava de olho, sondando, né? Aí arrombaram a casa e levaram. Quando nós chegamos em casa às 5 horas, a casa arrombada e o desfalque. A Eliane tinha também um dinheirinho, uns R$600, não era muito, dentro de uma bolsa dela no guarda-roupa, que era do círculo de oração. Também foi. Chegamos, a casa estava toda revirada, tudo jogado em cima da cama e no chão. E me deu um desespero, eu disse: Jesus, não me conformo. Tudo é teu, Senhor. Tudo pertence a ti. Mas tem coisas que Deus permite. Só que me deu uma aflição, uma tristeza, uma aflição. Mas eu permaneci ali orando em espírito: Jesus, não vou fazer alarde. Não vai resolver. Isso foi mais ou menos 5 horas da tarde. Eu ali clamando, me preparando para ir para o culto. E no culto à noite, eu ouvi a voz do Senhor. Eu estava arrasado. Eu ouvi a voz de Deus. A voz do Senhor disse assim: meu filho, não temas. Eu sou contigo e tu verás o que eu vou fazer. Interessante, não? E nesses cheques,
tinha um cheque de um presbítero. E o telefone dele estava atrás no cheque. Aí quando foi uma semana depois, um homem ligou dizendo assim: Sr. Silvio, tem um cheque do senhor aqui. Eu tenho um sobrinho que ele cata lixo por aí, plástico. E ele pegou uma sacola aí, essa foi a versão deles. E dentro dessa sacola tinha um pacote de cheque. Aí nós fomos lá. E ele devolveu o cheque dentro dessa versão. 23 mil de cheque. Passou-se mais um mês. O gerente de um banco em Gaspar ligou para nós, dizendo que foi um jovem lá no caixa do banco e jogou outra parte do cheque lá que nós nem sabia. Jogou outra parte do cheque lá e disse: ó, esse cheque aqui é da igreja. E virou as costas e foi embora. Recuperamos, só não recuperamos os trocadinhos em dinheiro e o computador do Joabe. Mas recuperamos praticamente 95% do dinheiro roubado. Deus agiu. Deus falou comigo aquela noite, no grande desespero, na grande aflição, e dentro de 30 dias nós tínhamos recuperado tudo. Não perdemos, só perdemos o computador e o celular. Deus entrou com providência. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nas maiores tribulações da vida, dá uma paradinha. Não seja impaciente, para que você não venha tomar posições erradas, decisões erradas, que amanhã ou depois vai trazer um grande prejuízo para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, uma decisão errada pela tua impaciência, e você como um servo de Deus, como uma serva de Deus, nas situações adversas, você precisa parar, se conectar com o céu, colocar a sua confiança em Deus, para que nas lutas projetadas pelo mundo, pelo diabo, por alguém maligno, venha tirar você do caminho, ou querer parar a tua carreira, interromper a tua carreira, às vezes está pertinho da tua vitória, da tua bênção, que Deus está mandando ao seu encontro, e logo nestes momentos é capaz de Satanás criar uma tribulação, e de repente você perder a paciência e trazer um prejuízo muito grande para a sua vida material, física, familiar, e que vai trazer uma repercussão no mundo espiritual, na vida espiritual também. O texto que nós lemos aqui, ele cita o exemplo de Jó. Olha o que Jó passou, olha a paciência dele, olha os seus amigos ao seu redor, ao seu lado, criticando, falando mal. Mas Jó, ele tinha confiança em Deus e era paciente. E Tiago diz assim: vocês viram o que Deus fez com ele? Olha o seu último estado, olha a providência, olha a honra que Deus deu a ele. Em todo esse contexto estava ali o diabo pedindo para Deus provar a fidelidade daquele homem. E os irmãos vejam o que passou Jó. E os irmãos observam o que Deus fez. Agora tem uma coisa. Alguém pode dizer assim: pastor, mas a minha luta já é de 10 anos. A minha luta é de 1 ano. A minha luta é de 20 anos. Eu não aguento mais. Eu vou explodir. Eu estou esgotado e desgastado. Eu não vou aguentar. Mas, irmãos, aqui para nós, a Bíblia diz que Ele não dá luta e tribulação acima de que nós possamos suportar. Não é isso que diz a Bíblia? Será que no teu desespero,
será que logo à frente não está uma grande porta aberta que o Senhor já providenciou? Porque você é dele, você é de Deus e Deus é teu. Ele é o guia da sua vida. Ele contempla todas as coisas, Ele sabe fazer. E Ele vai fazer. Se há uma promessa de Deus na sua vida, Ele vai te abrir, minha irmã. Ele vai lhe abrir a porta, meu irmão, meu jovem. Eu às vezes aconselho alguns jovens e sobre casamento. Tem alguns que quer passar a carroça na frente dos bois. Eu disse, não faça, meu filho. Tem muitos aí largado. Casa hoje, larga amanhã. Não case fora da vontade de Deus. Ora a Deus, busque a Deus, para Deus preparar para você uma jovem crente, abençoada. Da mesma forma eu falo para as moças também. Ora para Deus dar um homem de Deus para você, um moço crente, abençoado. Tenha paciência. E na hora certa a bênção virá. Meus irmãos, vamos ficar de pé para nós orar, são 9h10. Eu desejo orar pela vida do irmão, pela vida da irmã, que talvez passa por alguma prova, por alguma luta. Vem até a frente, eu quero orar por tua vida, eu quero interceder por você. Chega até aqui diante do altar. Se é uma enfermidade, se é uma prova de doença, se é uma prova de emprego, se é uma prova de vizinhos te perturbando, se é uma prova lá com o patrão, se é uma prova com teu sócio, não sabemos a sua dor, a sua luta, aonde está doendo, aonde você está sofrendo, nós não sabemos, mas aquele que te chamou, que te escolheu, Ele sabe, Ele conhece no profundo, no íntimo, a sua tristeza, a sua dor, a sua luta, aonde está apertando. E eu creio que Ele vai te dar o alívio nesta noite. Eu creio que Deus vai te dar vitória hoje. Eu creio que Ele é poderoso para te dar vitória agora. Seja lá o que for, meu irmão. Seja o que for, minha irmã. Você é a propriedade de Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, lança os seus cuidados aos pés do Senhor, que Ele vai te dar graça. Esta graça vai gerar paciência na sua vida. A porção de Deus vai te deixar em paz, vai te dar esperança para você alcançar de Deus o benefício, a bênção que você precisa. Oremos, Pai. No glorioso nome de Jesus, o teu Filho, oramos neste momento, Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada vida. Ó Deus, atenta para cada um de nós, que somos frágeis, que somos fracos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer este mundo, a vencer as tribulações da vida. Eterno Deus, dá-nos um coração tranquilo, um coração de paz. Deus, que o teu Espírito Santo possa nos nortear, possa dirigir nossas vidas, possa acalentar os corações aflitos aqui nesta noite. Entra com providência, Senhor, dá vitória ao teu povo, à tua igreja. Os dias são maus, Senhor, repreende os males, quebra as barreiras, dá vitória ao teu povo, Senhor. Em tudo abençoa os seus filhos. É o que nós te pedimos neste momento, Pai. Em nome de Jesus, dá vitória para a tua igreja, dá vitória para o teu povo, abrindo portas onde não tem porta, confortando, consolando os corações, ó Deus. É a nossa oração, é o nosso pedido, tendo confiança no poder das tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.